significa qualquer palavra da língua diante da qual eu coloco um artigo definido. Eu a torno um substantivo e pode exercer qualquer função própria do substantivo. Constituem objeto indireto, isto é, aquele complemento dos verbos transitivos indiretos. O ser, em cujo proveito ou desproveito se realiza a ação do verbo e que aparece necessariamente precedido de preposição. Por exemplo, dei um livro a ti. Esse a preposição, ti, o meu objeto indireto. Obedecemos às leis, eu tenho aí a preposição. Pode ser também objeto indireto a pessoa a quem pertence uma opinião. Por exemplo, para vocês, este homem agiu bem. Para vocês, é o meu objeto indireto. O ser interessado na ação do verbo também exerce a função de objeto indireto. Soltem-me esse inocente. O me é o meu objeto indireto. Observe o seguinte, a função do objeto indireto pode ser exercida do mesmo modo por substantivos, mas pelos pronomes oblíquos me, mim, te, ti, se, lhe, lhes, entre outros, ou ainda por qualquer palavra substantivada. Ainda nos termos integrantes da oração, teremos o complemento chamado complemento nominal. Esse complemento constitui um termo da oração que completa o significado de um substantivo, ou às vezes de um adjetivo, ou mesmo de um advérbio, como se essas palavras fossem verbos pedindo um complemento. Este complemento nominal se liga a elas por uma preposição. Por exemplo, vejam alguns exemplos de complementos nominais de adjetivos. Fiel aos seus princípios. Quem é fiel não é só fiel, é fiel a alguma coisa. Só que fiel não é verbo, é um adjetivo, mas ele pede um complemento nominal. Fiel aos seus princípios. Algo que seja prejudicial é prejudicial a alguma coisa. Vejam aí, prejudicial à saúde. Eu preciso do complemento nominal. Quem é contrário a alguma coisa. Contrário aos meus interesses. Aos meus interesses é o complemento nominal. Resistente ao frio é complemento nominal. Favorável aos meninos. Quem é favorável a alguma coisa. Devotada às artes, a mesma coisa. Ele sempre foi útil à sociedade. Quem é útil a alguma coisa. Vejam alguns exemplos de complemento nominal de substantivos. Ele fez referência ao Evangelho. Quem faz referência a alguma coisa. A palavra referência é um substantivo, mas ela pede, ela exige um complemento nominal. Veja aí, o incitamento à coragem. Quem incita a alguma coisa. O outro exemplo, alusão ao assunto. Quem faz alusão a alguma coisa, ao assunto. Se eu não coloco o complemento nominal, a minha oração está incompleta, porque esses termos exigem um complemento nominal. Veja a necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa, necessidade de segurança. Por exemplo, o outro, sua resposta ao professor foi brilhante. Ao professor é esse complemento nominal. Estaremos à espera de novidades. Quem está à espera de alguma coisa. Novidades, complemento nominal. Além disso, o complemento nominal pode vir completando o significado de algum advérbio. Vejam aí, contrariamente ao seu propósito. Quem é contrário a alguma coisa. Só que aí eu tenho a palavra contrário na forma de advérbio. Então, contrariamente ao seu propósito, independentemente da sua decisão. Da sua decisão é o complemento nominal. Além do horizonte, a mesma coisa. Longe do sertão, são advérbios que pedem um complemento, que no caso seria só de nomes, mas que cabe também para alguns advérbios. O outro termo, que é um termo integrante da oração, é chamado agente da voz passiva, ou simplesmente agente da passiva. É um termo da oração que indica, na voz passiva, evidentemente, aquele que praticou a ação. A voz passiva, muitas vezes, provoca algum tipo de distúrbio na concordância entre os termos da oração. Vamos recordar
que na nossa língua a voz passiva apresenta-se sob duas formas. Eu tenho uma voz passiva que é chamada analítica. O verbo vai estar na voz passiva, isto é, ele é conjugado junto com o verbo auxiliar ser, mais o particípio do verbo principal. Pelo exemplo, vocês compreenderão facilmente. Casa é vendida por alguém. Por exemplo, eu tenho aí voz passiva, sujeito da voz passiva é casa, o verbo auxiliar é o é, vendida é o particípio. Casa é vendida por alguém. Por alguém seria o agente da passiva, aquele que pratica a ação. Vejam no plural, casas são vendidas por alguém. Fatores subjetivos e objetivos são inseridos por alguém nesses dois critérios relacionados às pessoas envolvidas. Outro exemplo com voz passiva analítica. A aplicabilidade da norma para os casamentos celebrados sob a égide da disposição anterior é discutida pelos doutrinadores. Veja, é discutida, é voz passiva. Uma expansão em grande escala do princípio da boa-fé em todos os campos do direito é identificada pela sociedade, voz passiva. O segundo tipo de voz passiva que nós temos é a voz passiva chamada sintética. Como é isso? O verbo vai se encontrar na forma da voz ativa, mas ele está acompanhado por um pronome se, que é denominado de índice de apassivação. É o típico caso daqueles famosos exemplos. Como é que eu digo? Vendem-se casas, vende-se casas. Vejam, a forma correta está aí. Vende-se casa ou vendem-se casas. Nesses exemplos, a palavra casa e a palavra casas são sujeitos da oração na voz passiva. E como sujeito, devem sim concordar com o seu verbo. Vejam mais alguns exemplos. Nesses dois critérios, inserem-se fatores subjetivos e objetivos. Vejam, fatores subjetivos e objetivos são sujeitos de inserem-se. Por isso o verbo tem que estar no plural. Discute-se, outro exemplo, a aplicabilidade da norma. O que é que está sendo discutido? A aplicabilidade da norma é sujeito do verbo discute-se, por isso ele está no singular. Lendo o texto todo, vocês verão aí na apostila, discute-se a aplicabilidade da norma para os casamentos celebrados sob a égide da disposição anterior. Identifica-se uma expansão em grande escala do princípio da boa-fé em todos os campos do direito. Uma observação que se faz necessária, na voz passiva sintética, normalmente, o agente da voz passiva está elíptico, isto é, ele não aparece na frase, mas sabe-se que alguém praticou essa ação, que é o agente da voz passiva. Outra